Olá, amigos! Estamos aí contando a história bíblica por dia. Hoje nós iremos contar a história de Gideão, quando Deus usa os improváveis. A história de Gideão está registrada em Juízes, do capítulo 6 até o capítulo 8. Revela que Deus não procura os mais fortes, os confiantes, mas aqueles que estão dispostos a confiar nele. Durante aí 7 anos, o povo de Israel foi oprimido pelos midianitas por causa da sua desobediência a Deus. Os inimigos invadiam as plantações, roubavam os alimentos e deixavam o povo na miséria. Gideão era um homem simples, da menor família da tribo de Manassés. Com medo dos midianitas, ele estava malhando ali trigo escondido em um lagar, no lugar usado para pisar uvas, tentando proteger um pouco de alimento. Foi então que o anjo do Senhor apareceu e disse: "O Senhor é contigo, homem valente." Está em Juízes 6, versículo 12. Gideão ficou surpreso. Ele não se via como valente. Pelo contrário, ele respondeu: "Como poderei salvar Israel? Minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai." Mas Deus respondeu: "Eu estarei com você." Essa era a única garantia de que Gideão precisava. Antes da batalha, Deus pediu que Gideão destruísse o altar de Baal que havia na casa de seu pai e construísse um altar ao Senhor. Gideão, ele obedeceu, mesmo com medo. Ainda inseguro, Gideão pediu sinais a Deus usando um pedaço de lã. Primeiro, ele pegou um pedaço de lã e pediu a Deus que o orvalho molhasse. Depois, que somente o chão estivesse ali molhado pelo orvalho e a lã permanecesse seca. Deus, em sua paciência, confirmou seu chamado. Quando chegou o momento da guerra, Gideão reuniu 32 mil soldados. Mas Deus disse que eram muitos. Se vencesse assim, poderia pensar que a vitória vinha da força humana. Primeiro, Deus mandou para casa os medrosos. Depois, fez uma seleção pela maneira como os homens bebiam água. Restaram apenas 300. Isso era humanamente impossível vencer um exército tão grande com apenas 300 homens. Naquela noite, cada soldado recebeu uma trombeta, um cântaro de barro e uma tocha escondida dentro do cântaro, dentro dele. Ao sinal de Gideão, quebraram os cântaros, levantaram as tochas, tocaram as trombetas e gritaram: "Pela espada do Senhor e de Gideão." Juízes 7, versículo 20. Deus causou uma confusão no acampamento inimigo. Os midianitas entraram em pânico e começaram a lutar entre si e fugindo em desordem. A vitória não aconteceu pela força dos 300, mas pelo poder de Deus. A história de Gideão nos ensina algumas lições. Que Deus vê em nós aquilo que ainda não conseguimos enxergar. Enquanto Gideão se via como fraco, Deus o chamava de homem valente. Muitas vezes olhamos para nossas limitações, nossos medos e nossa falta de experiência. Deus, porém, olha para o potencial que sua graça pode desenvolver em nós. Outro ensinamento importante é que Deus reduz os recursos para que a glória seja somente dele. Quando confiamos apenas em nossas capacidades, corremos o risco de esquecer quem realmente nos dá a vitória. Às vezes, Deus permite que
temos poucos recursos, poucas forças ou poucas oportunidades, para que fique evidente que foi Ele quem agiu. Os cântaros também, amigo, nos traz uma bela lição. A luz das tochas só apareceu quando os vasos foram quebrados. Assim também acontece conosco. Muitas vezes é através das nossas fraquezas, lutas e momentos de quebrantamento que a luz de Cristo brilha com mais intensidade. Talvez você se sinta pequeno, incapaz ou inseguro diante dos desafios da vida. Lembre-se de Gideão. Deus não escolheu o homem mais forte de Israel, escolheu alguém que aprendeu a depender completamente dele. Se Deus está ao seu lado, o tamanho da batalha não determina o resultado. Confie no Senhor, obedeça a sua voz e caminhe pela fé. O mesmo Deus que abençoou Gideão é o mesmo Deus de hoje. Ele procura corações disponíveis. Quando Deus está no comando, 300 podem vencer milhares, porque a verdadeira vitória vem do Senhor. Que Deus te abençoe.